E hoje, para comemorar o dia do macarrão, que foi nesse último dia 25, a gente vai ensinar a fazer uma massa caseira. E qual é a vantagem de fazer massa em casa? Ela fica muito mais gostosa que as massas prontas, aquelas de caixinha, e além disso é muito mais fácil do que você imagina. Aqui a gente vai ensinar alguns truques para fazer a massa de maneira mais organizada. A gente vai ensinar como misturar a massa, como sovar, abrir e cortar a massa em forma de fettuccine, espaguete e pappardelle. Você pode fazer com o rolo de macarrão, mas aqui a gente vai utilizar essa maquininha de macarrão que você encontra em lojas de cozinha. Se você quiser levar a cozinha italiana um pouco mais a sério aí na sua cozinha, eu recomendo que você tenha essa maquininha na sua casa. Então vamos lá para a receita. O primeiro passo então é fazer a sua massa, lógico. Então numa tigela você vai começar colocando a farinha. A proporção de farinha para ovos é algo bem importante aqui, então é importante que você comece com a quantidade certa de farinha. Aqui a gente utiliza um medidor de xícaras para não ter erro. E uma dica, depois de colocar toda a sua farinha, a gente tira mais ou menos de 3 a 4 colheres de farinha e coloca de volta na xícara, assim você separa um pouco da farinha que você vai precisar no final para corrigir a sua massa. Agora com uma colher você vai abrir um espaço dentro da sua farinha, fazendo uma espécie de vulcão. É aqui que você vai colocar os ovos. Aqui a gente vai utilizar um ovo para cada 3/4 de xícara de farinha. Geralmente um ovo dá para cada uma ou duas pessoas, dependendo do tipo da massa que você for fazer. Outra coisa muito importante, os ovos têm que estar em temperatura ambiente. A massa não pode sofrer choque térmico aqui, então tudo que você fizer aqui tem que estar em temperatura ambiente. Depois que os seus ovos estiverem no centro da farinha, você vai começar a misturar esses ovos com um garfo e pegando lentamente a farinha nas laterais, misturando essa farinha aos poucos. Literalmente, você vai bater os ovos aqui como se estivesse preparando uma omelete. Depois de um ponto você vai ver que os ovos já estão um pouquinho mais secos e a farinha está começando a dar forma à massa. Você pode então aqui, nesse ponto, largar o seu garfo e começar a misturar com as mãos mesmo. Quando você já acrescentou toda a sua farinha, você pode já passar para a sua tábua para continuar a massa. É importante não fazer essa massa direto no mármore da cozinha ou num lugar frio, por isso aqui que a gente utiliza essa tábua, pelo mesmo motivo que a gente tinha colocado os ovos em temperatura ambiente. Essa massa aqui não gosta de superfície fria. Você continua então misturando essa massa na farinha que está em volta e nesse processo aqui você pode ir abrindo a sua massa assim mesmo com a mão e você vai percebendo que ela ainda está úmida por dentro e ela também está pegajosa. É nesse ponto aqui que você vai acrescentando aos poucos mais farinha, aquela farinha que você tinha separado no início da sua receita. E você continua misturando e continua abrindo para ver se precisa de mais farinha e vai acrescentando farinha aos poucos e vai misturando até ficar homogênea. Quando a sua massa estiver mais homogênea, a gente vai começar a sovar ela. Então você pode limpar as suas mãos e a sua tábua e começar a sovar a massa num ambiente limpo. Para sovar é só seguir esses movimentos aqui. Você coloca a mão dentro da sua massa e em cima da massa com a outra mão você vai pressionar ela para frente, tirando a sua mão do meio. E você vai fazer isso várias vezes, percebendo que a massa vai ficar cada vez mais macia e absorvendo cada vez mais a farinha que está em volta dela. Ela vai ficando cada vez mais lisa. Isso durante o processo você perceber que a massa ainda está um pouquinho pegajosa, você pode ir acrescentando um pouquinho de farinha até ela ficar no ponto. Outra coisa que você vai perceber aqui é que esse movimento que eu acabei de te ensinar, eu vou fazendo ele alternadamente cada vez com uma mão, para não cansar um braço só. Então uma vez você faz com a mão da esquerda, outra vez você faz com a mão da direita. Isso daqui no começo pode parecer difícil, mas com o tempo você vai pegando prática e vai ficando cada vez mais fácil. No final é essa consistência aqui que você quer, é uma massa lisa, macia e sem farinha em volta. Você vai colocar essa massa aqui para descansar por no mínimo 20 minutos e sempre que for descansar a massa é sempre importante colocar um filme plástico em volta.
Depois que sua massa ficou descansando, a gente já pode abrir ela para depois cortar nos formatos que a gente quiser. Você pode abrir com um rolo de macarrão, mas como eu disse no começo, a máquina é bem mais fácil de usar. Tem até as máquinas elétricas, mas elas são bem mais caras. Sinceramente, eu acho que as máquinas tradicionais já são excelentes. E quando você for preparar para abrir a sua massa, é sempre importante colocar uns panos de cozinha na frente para você ir descansando as massas. Esses panos têm que estar muito bem limpos. Então chegou a hora de abrir a massa e você vai fazer isso em frações. É só cortar a sua massa de acordo com o número de ovos que você utilizou. Aqui a gente utilizou 3 ovos, então é só cortar em 3 partes iguais. E você vai trabalhar uma parte de cada vez. Aqui a gente vai guardar 2 partes para nossa próxima receita aqui do canal, na próxima semana. E sempre que for guardar essas partes, é importante você colocar de volta no filme plástico enquanto ela fica descansando. E com a outra parte, a gente então vai ensinar esses cortes aqui para você. Agora, com a mão, você vai achatar um pouquinho a sua massa e vai começar a abrir ela na máquina, na configuração mais larga, na opção 1 da sua máquina. Você vai passar ela uma vez. Então você vai dobrar nesse formato aqui que você está vendo. Agora, ainda na posição 1, você vai passar novamente. Você vai dobrar de novo, agora só uma vez. E de novo, ainda na posição 1, você vai passar mais uma vez. A sua massa então já está aberta, então agora você vai afinar ela diminuindo a espessura da sua máquina. Então você vai mudar para a opção 2 e vai passando e vai diminuindo a espessura a cada nova passada, indo do 2 até o 9 ou o 8, dependendo da espessura que você quiser. Mas o importante é não pular as opções e ir seguindo de uma a uma para você ir afinando aos poucos a sua massa. No meio desse processo você vai perceber que a sua massa vai ficar cada vez maior e cada vez mais difícil de trabalhar. Então com uma faca é só você ir cortando em pedaços menores e fazendo a abertura de pedaço em pedaço. Pronto, agora todos os nossos pedaços já estão abertos e bem fininhos, e antes de cortar no nosso formato desejado, a gente precisa fazer 2 coisas. A primeira é deixar a massa secar um pouco por mais ou menos uns 30 minutos. Você vai ver que ela vai ficar com uma textura de couro, um pouquinho durinha, mas não quebradiça. A segunda coisa que a gente pode fazer aqui é cortar os excessos irregulares nas beiradas com uma faca mesmo. Assim os cortes finais vão ficar mais bonitos. Pronto, a massa já está aberta, seca e aparada, agora é só cortar. A maioria das máquinas já vem com esses 2 cortes, que é o fettuccine e o espaguete. Se você quiser, daqui a pouco a gente também vai ensinar como cortar o pappardelle. Então é só pegar a sua massa, cada uma delas, e passar na sua máquina de corte. Com a outra mão é só pegar a massa já cortada do outro lado e você vai formando ninhos e vai voltando na sua toalha para que eles sequem. É só fazendo de ninho em ninho e deixando na sua toalha para secar. O ideal é deixar secando na toalha por no mínimo 30 minutos antes de levar para sua água para cozinhar o seu macarrão. Mas se você quiser, você pode até guardar coberto com toalha e deixar por vários dias guardados antes de consumir. Aqui também na nossa máquina a gente consegue fazer esse espaguete ou essa outra massa que a gente não sabe direito o nome, que é um pouquinho mais fina do que o fettuccine. É a mesma coisa, é só passar, segurar e fazer o ninho. Agora, se você quiser fazer o pappardelle, como a gente não tem o corte na nossa máquina, a gente tem uma solução aqui. É só pegar a sua massa, dobrar ela assim de uma forma meio solta, não precisa apertar muito ela. Então com uma faca você vai cortar no formato do pappardelle.
É só então separar os fios e fazer o ninho como você fez com as outras massas. Como você viu, não é tão difícil assim e com o tempo você vai pegando prática. Esta aqui é mais ou menos a terceira ou quarta vez que a gente faz e a gente já pegou bastante prática. Se você tentar ir na sua casa, você também vai aprender e quando você experimentar essa massa, você vai ver que ela fica muito mais gostosa. Agora, para cozinhar ela, é só deixar na água por mais ou menos de 3 a 4 minutos, dependendo do ponto que você gostar. Essa então foi a receita de hoje. Se você gostou, favorita, curta o vídeo e até o próximo episódio.